Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. A carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar, irmãos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, ela se torna viva e eficaz pela ação poderosa do Teu Divino Espírito. E nós clamamos, ó Deus, que este mesmo Espírito, o Teu Santo Espírito, venha falar poderosamente aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Venha edificar as nossas vidas, ó Deus. Vem, Senhor, também dentro dos Teus planos eternos, salvar eleitos Teus neste dia, para a glória do Teu nome. Nós te suplicamos, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de vos falar hoje sobre salvação, o maior presente de Deus para nós. Antes de mais nada, eu gostaria de lhe dizer que a salvação, ela não foi um plano estabelecido por Deus de última hora. A salvação não foi um plano B que Deus estabeleceu porque o plano A falhou lá no Éden. A salvação, ela foi estabelecida por Deus na eternidade. Pelo Deus que é soberano e absolutamente perfeito. O Deus que não é pego de calça curta em nenhum momento. Porque Ele é quem determina todas as coisas para a sua própria glória. De forma que antes da fundação do mundo, Ele traçou o plano da salvação e Ele mesmo desenvolveu este plano. Eu gostaria que você atentasse, deixasse sua Bíblia aberta, atentasse no capítulo anterior, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Você vai observar que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a nossa salvação, ele foi realizada pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. Na eternidade, Deus escolheu você e resolveu adotar você na família dele. Esse é um projeto de Deus. Ele escolhe e concretiza a história da adoção. Em seguida, nós vemos também no capítulo anterior que Jesus Cristo, Ele é a segunda pessoa da Trindade, que é Ele quem nos redime e nos perdoa.
E para completar essa obra, ainda no mesmo capítulo, fala que o Espírito Santo nos sela e entra em nós e habita em nós como penhor, ou seja, como uma garantia da nossa salvação. Essa obra da redenção, ela tem um propósito. Não é enaltecermos, ou seja, glorificar nós mesmos, mas na realidade o propósito é tão somente a glorificação do nome do Senhor. Observe no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo, ele vai em 3 momentos distintos trabalhar a obra do Pai, do Filho e a obra do Espírito Santo, da nossa salvação. Nos versículos de 3 a 6 do capítulo 1, ele está falando dessa obra do Pai. E o propósito da obra do Pai em nos escolher e nos adotar está escrito aí no versículo 6, observe. Para o louvor da glória da sua graça. A obra do Filho, que é a obra da redenção e da remissão dos pecados, tem também um único propósito. E esse propósito é claramente definido. Aí no verso 12, observe. A fim de sermos para louvor da sua glória. E a obra do Espírito Santo, que é o selo, que é o penhor, também está claramente descrita no verso 14, quando diz, em louvor da sua glória. Então nós vemos que tanto a ação do Pai, a ação do Filho, a ação do Espírito Santo, tudo na realidade é para a glória da própria Trindade. De tal maneira que a nossa salvação foi planejada por Deus, executada por Deus, para a glória do próprio Deus. Agora vamos prestar atenção no texto que nós acabamos de ler, no capítulo 2. Nós vamos olhar com bastante atenção para esse texto em 4 perspectivas. Entendendo a salvação como o maior presente de Deus para nós. Primeiro, o pecado trabalha contra nós. Segundo, Deus trabalha por nós. Terceiro, Deus trabalha em nós. E quarto, Deus trabalha através de nós. Esta primeira verdade, o pecado trabalha contra nós, está escrita aí no versos 1, 2 e 3, do capítulo 2. E Paulo começa dizendo, Deus vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A primeira declaração que Deus faz a respeito do homem é que ele está morto. E talvez você pergunte, como é que eu posso entender isso? Como é que o homem está morto? Pois o homem pensa, o homem fala, o homem come, o homem age, reage, o homem anda. O homem se movimenta de um canto para o outro. Ele está muito vivo e ativo neste planeta. Então, como é que Paulo pode afirmar que o homem está morto? Nós precisamos entender que a morte que Paulo está falando aqui, ele está falando não de uma morte física, mas de uma morte espiritual. E qual é a característica de um morto, irmãos? O morto ele não sente, o morto ele não ouve, o morto ele não fala, e o morto ele não vê. E é justamente porque o homem está morto, é que ele não pode ver o reino de Deus. Porque para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. O morto não ouve, o morto não come. Por isso que ele não pode também ter apetite das coisas de Deus. Porque está morto. Em relação às coisas de Deus, esse homem não tem visão para ver. Esse homem não tem audição para ouvir. Ele não tem mente para entender, para compreender a palavra de Deus. É obscuro para ele. Ele não tem coração para perceber. Ele não tem apetite para saborear as iguarias do reino de Deus. O fato do homem estar morto, entretanto,
não significa que ele não possa ser, de forma natural, um bom pai. Que ele não possa ser um bom filho. Que ele não possa ser um bom marido, uma boa esposa, um bom cidadão e até mesmo um bom religioso, frequentando regularmente a sua igreja. Mas ele não é convertido. Ele não nasceu de novo. Ele não está em Cristo. Ele está desprovido de vida espiritual. Ainda com todas essas suas peculiaridades. Essa é a primeira verdade que Paulo nos diz do texto. E o que é que matou este homem? O texto diz que ele está morto por causa dos seus delitos e pecados. A palavra delito, no original, significa sair do caminho, dar um passo em falso, como eu dei para quebrar esse pé. De forma que a queda não foi apenas um pequeno acidente, não foi apenas uma pequena fratura no pé. Não, o homem não sofreu meramente pequenos arranhões. O homem morreu. O homem morreu. Ele não precisa apenas, sabe, de uma restauração, de uma reforma. Ele não precisa apenas de uma bota imobilizadora. Ele não precisa apenas passar um verniz. Não. Este homem precisa nascer de novo. Ele está morto nos seus delitos e pecados. E a palavra pecado, no original grego, hamartia, significa errar o alvo. Este homem errou o alvo. E tudo que este homem faz atualmente, ele não consegue acertar o alvo que é Deus. Por causa do seu estado de morte. O homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para se deleitar, para ter prazer em Deus. Mas esse homem desobedeceu a Deus. Esse homem se rebelou contra o Todo-Poderoso. Transformou-se em inimigo de Deus. Ele errou o seu alvo. Essa é a primeira verdade. O pecado trabalha contra nós. Porque o pecado levou o homem à morte. Segundo lugar, este homem não apenas ele está morto. Acompanhe o texto, olhe no verso 2. Esse homem também está escravo, dominado, prisioneiro e cativo. Paulo diz, nos quais, ou seja, nos delitos e pecados, que andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu chamo a sua atenção para a palavra segundo curso do texto. Segundo curso. Essa palavra aqui traz a seguinte ideia. O pano de fundo dessa palavra tem a ver com a questão do exército romano. Ao entrar em uma cidade conquistada e dominar o povo, o comandante do Império Romano, do exército romano, ele passava o fio da espada. Centenas de pessoas. E outras pessoas, eles acorrentavam essas pessoas pelo pescoço. Com uma longa corrente, essas pessoas eram conduzidas à frente do exército romano. De forma que algumas dessas pessoas eram mortas e outras eram poupadas da morte e tornadas escravas. Este é o pano de fundo do texto que Paulo está falando. Quando Paulo está dizendo que nós andávamos segundo o curso deste mundo, é que esse sistema mau, maligno, corrupto, de mentira, de engano, de prostituição, de impureza, de lascívia, de ganância, de orgulho, é esse o sistema que a Bíblia fala que está posto no maligno, que domina o homem. O homem é escravo desse sistema corrupto. Ele é dominado por esse sistema, como era dominado aqueles que eram dominados pelo Império Romano. O homem natural está como que com uma coleira em seu pescoço,
desse sistema que o escraviza e domina. E é claro, queridos irmãos, que o mundo aqui não é o mundo que nós entendemos, ou melhor, que nós vemos. Não é o mundo que Deus criou. Quando a Bíblia diz que o diabo é o Deus desse mundo, não é desse mundo natureza. Céu, terra, mares, estrelas, galáxias, não. Porque na realidade não há 1 centímetro de todo o universo que não esteja sob o senhorio de Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o dono de todo o universo. Não é o diabo. Mas então, de que mundo é esse que o diabo é Deus? É desse sistema da maldade, do pecado. Esse sistema que a Bíblia chama de mundo, do qual o homem está escravizado a ele. Paulo prossegue e diz que o homem natural, ele é escravo também do príncipe da potestade do ar. Queridos irmãos e amigos, o diabo não é um mito, não é uma lenda, não é também como alguns pensam, uma energia negativa. Esse espírito da potestade do ar é um ser maligno, é um anjo caído. Os demônios são seres que foram retirados da presença de Deus. São seres que se tornaram malignos, assassinos, ladrões, perversos, tentadores, que vieram para roubar, matar e destruir. O homem natural está com o pescoço na coleira deste espírito maligno para fazer a sua vontade. Diz Paulo que esse espírito atua nos filhos da desobediência. Às vezes nós temos algumas ideias equivocadas. Por exemplo, quantos de nós não já falamos assim? Fulano de tal é uma boa pessoa. Olha, fulano de tal é uma pessoa, olha rapaz, ele é um amigo do evangelho. Fulano de tal tem características, qualidades que nem todo cristão tem. Eu entendo que existem algumas pessoas que estão perdidas, outras estão salvas. E outras, irmãos, não estão em posição neutra. Ou está perdido, ou está salvo. Algum de vocês, os mais antigos, vão lembrar de um quadro muito conhecido. Eu gostaria que o pessoal colocasse aqui, por gentileza, agora. É um quadro que tinha, geralmente, nas igrejas da antiguidade. Ou melhor, da zona rural. Um quadro antigo que ficava nas igrejas da zona rural. Esse quadro é intitulado Dois Caminhos. Observem esse quadro. Esse quadro nós vemos um caminho estreito, que a Bíblia fala sobre esse caminho estreito, apertado. E mostra também um caminho largo, que tem muita gente caminhando por ele. O caminho largo é o caminho das facilidades, dos prazeres, o caminho das aventuras, da liberdade sem limites. Você olha para o caminho estreito, observamos ali que ele é seguido por pouca gente. Pouca gente nesse caminho estreito. É um caminho totalmente diferente do largo. Ele é íngreme, como vocês podem ver, apertado. E este caminho representa, esses que estão neste caminho apertado, representa a questão do caminho do céu, no caminho do Pai. Já o caminho largo, ele desemboca na condenação eterna. Mas quando nós olhamos esse quadro, observe. Nós vemos que há um grupo que não está nem de um lado e nem do outro. Vocês estão vendo um grupo que está antes.
eles não estão nem um lado e nem do outro. Não está nem no caminho largo, nem está no caminho estreito. Eles estão como se estivessem decidindo que caminho vai seguir. E aí eu faço uma grande pergunta. Existe alguém que não esteja no caminho largo? Ou não esteja no caminho estreito? É possível não estar em nenhum dos dois caminhos? Estar na posição neutra? É claro que não, irmãos. Não há essa possibilidade. Jesus disse de uma forma muito clara: aquele que é comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim, é contra mim. Não tem meio termo. Quem não está no caminho estreito e apertado, está no caminho largo, ainda que seja um bom cidadão. Não importa se esse homem tem virtudes especiais para a sociedade, com grandes predicados morais e etc. Se não está em Cristo, está no caminho largo, ele precisa nascer de novo. Ainda está na potestade de Satanás. Ainda está no reino das trevas. E precisa ser liberto deste cativeiro, desta prisão, desse jugo terrível do Satanás, desse jugo terrível dos filhos que estão os filhos da desobediência. Há uma terceira verdade. Observe o verso 3. Entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Pode tirar o quadro, por favor. Então, o texto diz, entre os quais... Obrigado. Também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Em outras palavras, o homem está morto, o homem é escravo, e agora Paulo está dizendo que este homem é depravado. Como assim? A Bíblia diz que a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus e dá para a morte. A carne aqui não é o corpo físico, é a nossa natureza pecaminosa, tendente ao mal, que clama para o nosso eu, que puxa o pecado para perto de nós, para dentro de nós. Essa nossa tendência natural e impulsiva para fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, que desagrada a santidade de Deus, a sua pureza. E Paulo está dizendo que nós andávamos cativos, prisioneiros, com o pescoço na coleira da vontade e das inclinações da carne e dos pensamentos. É a situação de um homem em estado de depravação. Talvez você possa pensar, mas eu não sou uma pessoa depravada. Sou uma pessoa boa. Olha, sou uma pessoa honesta. Eu cumpro os meus compromissos. Eu sou um bom marido. Eu sou um bom filho. Olha, eu não xingo nem palavrão, não digo nem palavrão, não roubo, eu não mato. Eu não adultero. Eu não minto. Eu tenho uma vida social irrepreensível. Queridos irmãos, quando os teólogos falam sobre que o homem está em um estado de depravação total, eles estão querendo dizer o seguinte: não há nenhuma área da sua vida que não esteja corrompida. A sua mente, as suas emoções, a sua vontade, tudo foi afetado pelo pecado. Tudo, absolutamente tudo. Existe dentro de nós uma potencialidade para chegarmos ao fundo do poço da degradação humana. Então já vimos que o homem está morto,
está escravizado e é depravado. E em quarto lugar, Paulo vai dizer que esse homem está condenado. Paulo diz no final do verso 3, observem, que éramos da ira. Ele diz que éramos da ira, como também os demais. Nós éramos também da ira, como também os demais. Em outras palavras, Deus não tem prazer que este homem seja rendido ao pecado, porque o pecado provoca a ira de Deus. O salário do pecado é a morte. O pecado, irmãos, ele é magníssimo aos olhos de Deus, extremamente maligno. Provoca nojo ao Senhor, repugnância. Essa é a situação desesperadora do homem natural. Por quê? Porque o pecado trabalha contra nós. Vamos à segunda verdade do texto. Versículo 4 ao versículo 9. Paulo vai dizer que se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. Veja o versículo 4, diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O texto começa, observe, com mais. Mais Deus. Talvez, irmãos, esse mais do verso 4 seja a mais poderosa adversativa da Bíblia. A despeito da condição terrível do homem de estar morto, escravizado, depravado e condenado, Deus rompeu essa situação e amou com amor eterno aqueles que eram objetos da sua ira, como nós vimos no versículo anterior. Mas por que Deus nos amou? Paulo responde: por ser rico em misericórdia. E o que é ser rico em misericórdia? É um coração inclinado à miséria do outro. Deus olhou a nossa condição deplorável. Deus olhou o nosso estado de morte, a nossa escravidão, a nossa depravação, a nossa condenação. E em vez de sentir nojo de nós, náuseas e fugir horrorizado de nós, e nos lançar uma condenação eterna, Deus lançou foi o seu coração na nossa miséria e nos amou. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós talvez não consigamos entender o que é o amor de Deus, porque nós não associamos o amor de Deus à nossa experiência de amor. A nossa experiência de amor é uma experiência totalmente diferente. Eu gostaria de tentar ilustrar algo para vocês sobre a experiência do amor de Deus. Antes, porém, eu gostaria de lembrar do que o Senhor diz, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é esse amor de Deus? E talvez a maior ilustração desse amor foi o que aconteceu com Abraão. Está no capítulo 22 de Gênesis. Um dia Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, eu quero que você me ofereça o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Eu quero que você me ofereça em sacrifício. Você vai lá para o Monte Moriá, oferecer o seu filho em sacrifício a mim. Esse relato, irmãos, escrito no capítulo 22, ele é descrito na Bíblia sem nenhum caráter emocional. O escritor, ele não passa pelo viés do sentimento de Abraão. Mas o fato do texto não relatar o sentimento de Abraão não significa que Abraão não teve sensações fortíssimas naquela experiência.
um teólogo chamado Dyer Lehman Moody, ele comentando esse texto, ele expõe-nos o capítulo 22 de Gênesis pelo viés emocional. Ele diz mais ou menos assim: Abraão, naquela mesma noite, levantou de madrugada, rachou lenha, colocou essa lenha em cima de um jumento, chamou 2 de seus servos, pegou Isaque e disse: meu filho, nós vamos fazer uma viagem, levante-se. Falando isso, pela madrugada, chamando Isaque para viajar. É muito provável, irmãos, que Abraão não tinha comentado nada com a sua esposa Sara sobre aquela viagem. É possível, porque caso Sara soubesse, talvez Sara não quisesse deixar Abraão sair com seu filho. Imagine você, Isaque já devia ser um adolescente, com força suficiente, pelo menos, para carregar a lenha que foi levada sobre o jumento, porque ele carregou essa lenha lá no Monte Moriá. Imagine como Abraão saiu de casa. Certamente com o coração extremamente pesado. Quem sabe Isaque sorrindo, talvez porque nunca tivera feito uma viagem tão longa com o seu pai. Feliz da vida porque vai viajar com o pai. Quem sabe Isaque sorria na frente pulando. E Abraão, quem sabe, recuava um pouquinho para trás para enxugar as suas lágrimas. Chegou a primeira noite. Pararam talvez em uma tenda. Isaque dormia. Abraão possivelmente olhava para o rosto de Isaque dormindo, sabendo que ia levá-lo para o sacrifício. E as lágrimas talvez brotassem dos seus olhos e derramassem, banhavam o seu rosto. E foi longa aquela noite para Abraão. Amanheceu o dia. Começaram então uma nova jornada. A cada passada que Abraão dava, seu coração pulsava mais forte. Ele estava indo para sacrificar o seu próprio filho. Chegou a noite. Que noite longa foi aquela. Enquanto mais uma vez Isaque dormia, Abraão chorava copiosamente. E quando amanhece, eles começam a caminhar. Quando de repente Abraão vê ao longe o Monte Moriá, o monte do sacrifício. Até o momento, eles caminhavam juntos. Abraão, Isaque e os seus servos. Até que aquele momento, ele conversa com os seus servos e diz: olha, ficai aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá. E tendo adorado, nós voltaremos. Ele pega a lenha do jumento, que estava em cima do jumento, coloca sobre os ombros de Isaque. E ambos caminham para o monte do sacrifício. Até o momento que Isaque chega a seu pai e diz: papai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para sacrificar, meu pai? Isaque, ele tinha conhecimento, porque isso era costume do seu pai fazer. Imagine, irmãos, quanto isso ardeu no coração de Abraão, ouvindo isso do seu filho. E num lampejo de fé e confiança, Abraão responde: Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro. E eles chegaram no topo do monte.
Ali não havia um altar, certamente, armado. Abraão certamente deve ter começado a catar pedras para formar o altar. E possivelmente disse: vem cá, Isaque, meu filho, me ajude aqui. Vamos fazer esse altar. E aí começaram a montar as pedras e fazer o altar. E depois que esse altar estava pronto, o que é que você pensa que aconteceu? Você pensa que Abraão pegou seu filho à força e o amarrou à força, e o menino esperneando e gritando: papai, me solta, papai, me solta. Não, não foi isso que aconteceu. Você acha que Abraão subjugou o seu filho por ser mais forte que ele e o amarrou sobre o altar? Não, não foi isso que aconteceu. É muito provável que depois de construir o altar, Abraão chamou Isaque dizendo: vem cá, meu filho, senta aqui. Preciso conversar com você. Eu preciso contar uma história para você. Ele começou a dizer: meu filho, o Deus em que eu creio apareceu para mim lá na Mesopotâmia. Eu vivia, meu filho, no meio de um povo idólatra. E Deus apareceu para mim e disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E mais tarde, meu filho, esse Deus me disse que daria um filho da promessa, em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. E meu filho, eu esperei 25 anos pelo seu nascimento. 25 anos, meu filho, eu esperei pelo seu nascimento. Meu filho, a alegria foi tão grande quando você nasceu, que nós lhe demos o nome de Sorriso, porque é isso que Isaque significa. Sabe por quê, meu filho? Porque você é a nossa alegria. Você é a nossa esperança. Você é a razão da nossa vida, meu filho. No dia em que você desmamou, eu fiz uma festa, eu dei um grande banquete. Você cresceu, meu filho. E todos os dias eu e sua mãe nos alegrávamos com a sua vida. Só, meu filho, que há 3 dias, Deus me apareceu e me disse para sacrificar você num holocausto, aqui nesse monte. Mas eu creio, Isaque, que Deus é poderoso para ressuscitar você. E nesse momento, provavelmente Isaque disse: meu pai, então eu quero ser essa oferta do sacrifício. Eis-me aqui, meu pai. Seu pai então o amarrou naquele altar e levantou o cutelo para sacrificá-lo. E Deus bradou do céu: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, porque agora sei que tu me amas, que tu me temes. E por que é que nós podemos entender que é essa a realidade desse fato? Porque esse acontecimento, irmãos, revela exatamente o que aconteceu lá no Calvário. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Mas Jesus não foi para a cruz à força, obrigado. Jesus não foi para a cruz contra a sua vontade, contra o seu desejo. A Bíblia diz que ele voluntariamente se entregou. A Bíblia diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E notem vocês, meus amados, que há 3 verdades escritas aqui, nos versos 5 e 6, do capítulo 2 de Efésios.
desta obra maravilhosa da graça. Primeiro, Deus nos deu vida. Segundo, Deus nos ressuscitou. E terceiro, Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. É o que diz o texto. Notem que receber essa nova vida, ressuscitar e assentar nas regiões celestiais, são estágios da exaltação de Cristo. Foi isso que aconteceu com Cristo. Vejam que Deus nos tira da sepultura e nos leva para o trono, para nos assentarmos nas regiões celestiais. Ele nos arranca da morte e nos coloca acima de todo principado e potestade. Antes éramos escravos do diabo. Agora estamos assentados acima dele, acima dos potestados, das potestades e de todo o principado. Essa é a gloriosa obra da redenção que Deus fez por nós. Mas com que propósito? Quem responde ao verso 7? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. O propósito é esse. Preste atenção. No versículo do capítulo 1, do verso 19 a 20, da mesma carta, para ressuscitar Jesus e tirar Jesus do túmulo físico e arrancar Jesus da morte física, a Bíblia diz que Deus empregou a suprema grandeza do seu poder. Mas, para arrancarmos da sepultura espiritual e da morte espiritual, Deus empregou a suprema riqueza da sua graça. E Paulo diz agora: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E talvez nós precisamos entender nessa noite o que é graça. O que é pela graça sois salvos? Não é uma questão de merecimento, é graça. Graça é favor imerecido, ou seja, é favor que nós não merecemos. Permita-me ilustrar o que é graça. Eu vou contar uma história simples, prática e esclarecedora, dentro desse contexto da graça. Havia um professor da escola dominical que cuidava de alunos muito pobres, que morava numa favela, no morro, na cidade do Rio de Janeiro. E uma dessas crianças que frequentava essa escola dominical, lá da favela, era uma criança extremamente violenta, muito violenta, criada dentro de um contexto extremamente hostil. E esse menino, mesmo vindo bastante maltrapilho, mas mesmo acompanhando a escola dominical, ele demonstrava uma grande agressividade, tanto com os colegas da escola dominical, como com o professor. Um dia o professor tomou uma decisão. Ele foi numa loja e ele comprou roupas novas, calçados novos, presentes vários, e foi levar para aquele menino. Ele compra esses presentes e ele começa então a subir o morro, subir a favela. E quando ele está subindo com as mãos cheias de presente, aquele menino, num lampejo de violência incompreensível, ele pega uma pedra e arremessa contra o professor. O professor cai ferido no chão, sangrando. E quando alguém passa por ali, rouba os presentes enquanto ele está lá caído. Aquele professor espera a sua tontura passar, devido à queda, se levanta. Ele volta para sua casa, cuida dos seus ferimentos. E depois que ele está bem, ele volta lá
nas mesmas lojas. E compra calçados. E compra roupas. E compra presentes. E começa a subir aquele morro novamente, em direção à casa daquele menino. Ele chega até a casa do menino. Bate a porta. E o pai, assustado, vem atender. E o professor diz: eu vim trazer esses presentes para seu filho. O pai olha para o professor envergonhado, cabisbaixo, e diz: meu filho não pode receber esses presentes. Meu filho não merece esses presentes. Foi o meu filho que te agrediu. O professor então diz: o seu filho não merece, mas ele precisa. Isso é graça. Eu não mereço a salvação. Você não merece a salvação, mas nós precisamos. E Deus, por ser rico em misericórdia, Ele me amou, amou a você. E apesar, irmãos, da minha triste e terrível condição, pela graça do Senhor, Ele me deu o presente da vida eterna. E não tem ouro do mundo que possa comprar esse presente. Para mim e para você. Esse é o maior de todos os presentes, a vida eterna. Mas notem comigo a terceira verdade desse texto. Nós já falamos sobre o pecado trabalha contra nós. Deus trabalha por nós. A terceira verdade é: Deus trabalha em nós. Olha o verso 10. A parte A do versículo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Notem que agora Paulo vai dizer que depois que você encontra a salvação não é a obra final na sua vida. Na realidade, a salvação é o começo da obra que Deus está realizando na sua vida. Ele vai consumar aquilo que Ele começou. A palavra feitura, irmãos, no grego, ela vem da palavra poiel, que é de onde deriva a palavra poesia no português. De forma que significa que você haverá de ser a expressão do romantismo de Deus, do amor de Deus, deste coração generoso de Deus. Deus ainda está trabalhando na sua vida. E o trabalho de Deus é esculpir em você a beleza de Cristo. É moldar em você o caráter do seu Jesus. É de transformar você semelhante ao Rei da Glória. Você é um poema. Mas você ainda não é um poema acabado. O último capítulo da sua vida ainda não foi consumado. Talvez você olhe a sua vida e diga: meu Deus, eu não estou entendendo. Se eu sou uma poesia, essa poesia não está muito bonita. Essa poesia está faltando rima. Está faltando harmonia dessa poesia. Está faltando ainda beleza, sonoridade. Entenda que Deus ainda está trabalhando. Talvez quem olhasse para Abraão, aos 99 anos de idade, sem o filho da promessa ainda, poderia pensar: coitado desse velho. Esse velho se chama pai de uma grande nação, porque isso significava o nome Abraão. Ele já não tinha mais nenhuma condição de ser pai, a mulher dele era uma velha estéril. Além de velha, estéril. Alguém poderia dizer: o nome desse homem é uma mentira, pai de uma grande nação. Só que Deus ainda ia consumar a história nele. Quem olhasse também para Moisés através das planuras do deserto, correndo atrás de cabritos e bodes,
lá no deserto de Midian, aos 80 anos de idade, com as mãos calejadas pelo trabalho, pelo sol, poderia pensar, coitado, esse homem sepultou no deserto os seus sonhos de ser o libertador do seu povo. Mas o capítulo da sua vida, Deus ainda iria consumar. Deus ainda está trabalhando nesse poema. Quem olhasse também para Noemi, viúva, pobre, desamparada, sem o seu marido, sem os seus filhos, longe da sua terra, poderia dizer, meu Deus, que final triste para essa mulher. Mas Deus ainda ia consumar a história de Noemi. Ela haveria de ser vó daquele que seria o pai do rei Davi e, consequentemente, do próprio Messias. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido irmão. Deus ainda está trabalhando em sua vida. Se o pecado trabalha contra nós, se Deus trabalha por nós, Deus também trabalha em nós. Finalmente, agora, o último tópico. Deus trabalha através de nós. Olha a parte B do verso 10. Diz que depois que nós lemos, somos feitura deles, criados em Cristo Jesus. Diz o texto, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nela. O glorioso desse texto, irmãos, é que Paulo está dizendo para nós que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. As obras não são a causa da nossa salvação. As obras são o resultado da sua salvação. De forma que quem está salvo produz obras, porque está salvo. Obras que agradam a Deus, não qualquer tipo de obra. Você não é salvo porque pratica boas obras. Mas porque você é salvo, você as pratica. A salvação não é uma somatória de fé com obras, como alguns assim ensinam hereticamente. A salvação é só pela fé, sem obras. Não são as suas obras que levam você para o céu. Mas se você vai para o céu, a Bíblia diz que você levará com você as suas obras. Você levará com você as suas obras para apresentar diante do Pai. Agora notem que obras são essas. Não são qualquer tipo de obras. O texto diz que são obras preparadas de antemão. Ou seja, entenda, eu só pratico boas obras porque Deus já me predispôs para isso, já me preparou para isso, e as próprias boas obras que eu pratico é porque Deus realiza em mim tanto querer quanto efetuar. De tal forma que tudo que eu tenho veio de Deus. E tudo que eu faço é porque Deus me inspirou e capacitou para fazer, não é por causa de mim mesmo. Segundo, essas obras não apenas são preparadas, elas são obras boas, obras bonitas, obras santas, obras piedosas, obras que abençoam pessoas, obras que glorificam a Deus que está nos céus. E o contraste aqui é o quê? É que outrora, diz o texto que nós lemos, nós éramos escravos do mundo. Éramos escravos do diabo. Éramos depravados.
seguíamos a vontade da nossa carne, que é prostituição, impureza, lascívia, prostituição, discórdia, dissensão e tudo que não presta. Agora não. Agora, aqueles que verdadeiramente são salvos, as suas obras são inspiradas pelo próprio Deus e para o louvor da glória de Deus. Amados irmãos, que gloriosa e bendita salvação é essa que Deus nos deu em Cristo Jesus. Não há presente maior. Não há nada mais precioso que alguém possa ter do que a vida eterna em Cristo Jesus. Gostaria que a igreja, se possível, recordasse comigo essas 4 verdades, repetindo todos a uma só voz. A primeira é: o pecado trabalha contra nós. Vamos lá? O pecado trabalha contra nós. Segundo, Deus trabalha por nós. Deus trabalha por nós. Terceiro, Deus trabalha em nós. Deus trabalha em nós. E quarto, Deus trabalha através de nós. Deus trabalha através de nós. A Deus, e tão somente a Deus, seja toda honra, toda glória, por tão grande salvação. Que o Senhor seja louvado. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer pela Tua palavra viva e eficaz. Queremos Te agradecer porque a Tua palavra tem nos inquietado, Deus. Tua palavra tem nos mostrado a nossa condição de estado deplorável, morto, depravado. Mas a Tua palavra também nos mostra a notícia mais maravilhosa de todas, que é o Evangelho. Mostrando que Deus, o Senhor que é o Rei da Glória, o Senhor enviou o Teu Filho, o Teu único Filho, para nos resgatar do império das trevas, para nos tirar, ó Deus, da coleira do príncipe da potestade do ar e nos transportar para o reino da Sua maravilhosa luz. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado, ó Deus maravilhoso, pelo Teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Muito obrigado pela vida eterna. Muito obrigado, Pai. Nós louvamos o Teu nome por tão grande salvação, em nome de Jesus. Amém.